E o Vai Brasa? Cadê, ó? Agora sim, ó. Música tema da Copa do Mundo, bacana. E o Vai Brasa, tem aí pra acender a churrasqueira? Vai Brasa! Esse aí, Bernardo Veloso, é aquele grito que vão colocar no vestiário da seleção antes da final. O Brasil vai chegar à final e aí os jogadores eles vão ficar daquele jeito. Usar um grito do Mota no vestiário da seleção não é um problema. Usar o Mota no vestiário da seleção pode ser um problema, Ranieri. É isso. Esse seria o meu medo. Bom, vamos lá. As informações da seleção brasileira, né? Preparação para a estreia. O Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, comandou nesta quinta-feira o penúltimo treino da seleção visando a estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos e repetiu a escalação com Danilo na lateral direita, Alexandro na lateral esquerda, o Matheus Cunha no ataque e o Paquetá no meio-campo. Após a parte aberta para a imprensa do treinamento, o Brasil fez trabalhos específicos de bola para a parte ofensiva e também defensiva. Como o elenco tem jogadores a mais do que o necessário para um 11 contra 11, Carleto aproveitou para revezar Douglas Santos com Alexandro na esquerda. Igor Thiago com o Matheus Cunha também foram revezados aí no comando de ataque. O que vocês estão achando desse time montado pelo Carlo Ancelotti para a estreia? Acho que não tem mais dúvida. Então as laterais, Danilo na direita, Alexandro na esquerda, Paquetá no meio campo, Matheus Cunha no ataque. É o que dá para fazer ou vocês não estão satisfeitos aí com a escalação inicial do Carleto? Mas eu iniciaria mesmo, até porque são dois laterais que já estão acostumados a jogar no seu respectivo clube, que é o Flamengo, então deixaria o Danilo, né? Eu acho que é muito mais lateral do que o Ibañez, né? Até porque é um zagueiro e seria improvisado no setor, então você coloca um cara que já é da função. E do outro lado, o Alexandro, que já foi até zagueiro na Juventus, já foi zagueiro inclusive no Flamengo, deve ter uma característica muito mais defensiva para deixar um pouquinho mais o corredor para o Vinícius Júnior do lado esquerdo. Mas caso precise de uma jogada de ultrapassagem, ele também é lateral de origem e também pode auxiliar nas subidas do Vinícius Júnior. O Paquetá nós já falamos bastante aqui durante essa semana, né, nos treinamentos da seleção brasileira, que pode aí oscilar jogando mais centralizado, ajudando também, sendo esse terceiro jogador, ou aberto pelo lado direito também com o Rafinha, com o Vinícius Júnior e com o Matheus Cunha. Eu particularmente não jogaria com o Matheus Cunha, jogaria com o Endrick, mas eu acho que isso aí vai ser uma tendência nos próximos jogos. Ele tem muita confiança no Matheus Cunha. Em 12 jogos, basicamente, na maioria deles ele utilizou o Matheus Cunha, que nós já falamos também aqui, que no Manchester United também tem uma função defensiva também muito importante, dando um passo atrás também, ajudando na articulação de jogadas. Não tem muito mistério na minha opinião, quero saber de vocês também, mas é basicamente esse o time, e o time que basicamente tem sido ali a formação dos amistosos e dos jogos do Carlo Ancelotti. Acho que não tem muito mistério com o que ele tem, porque ele perdeu muita gente aí machucada, gente. Ele vai na segurança, na convicção dele, apesar dos amistosos terem mostrado o contrário, mas ele vai seguir naquela convicção e principalmente com o Danilo. Ele vai fechar ali 4 zagueiros, a gente pode falar que vai de lateral, mas não vai de zagueiro, ele vai de 4 zagueiros, justamente para fazer isso que o Sgrillis trouxe. Liberar ali os corredores, né? Pro Vini Júnior, o Rafinha ter mais liberdade para poder flutuar ali na frente da área. E aí o Matheus Cunha, o que a gente espera é que com 4 zagueiros, colocando dessa forma que eu tô trazendo, que ele possa de fato jogar como atacante, né? Porque na seleção ele joga como qualquer outra coisa, menos como atacante. E aí até reforça as críticas em cima do jogador, que já não é um jogador que tem o nome dos mais queridos pela torcida brasileira, tá bem longe disso, e aí ele não consegue desempenhar aquilo que ele desempenha no clube dele, para mostrar pro brasileiro a capacidade e por que ele está na seleção brasileira. Mas eu tô vendo aqui, Gosti, você sabe que eu tava ontem, eu peguei, aí só a título de curiosidade, eu fui ver o desenho tático do United nos últimos 10 jogos, assim, para ver o posicionamento do Matheus Cunha. Lá ele joga como um meia esquerda, né? Ele joga como um meia esquerda, tanto que esse trabalho que o Ancelotti quer dele de fechar o corredor, meia, ele executa, né, obviamente, então ele fecha o corredor ali pelo lado esquerdo, só que ele não joga como um centroavante, até porque tem o Chesco lá, né, o esloveno, e também ele não é um articulador.
porque tem o Bruno Fernandes, que se bobear é um dos melhores articuladores do mundo hoje, o português. Então, assim, na seleção brasileira, o Ancelotti está tentando encaixar o Matheus Cunha em uma função que definitivamente ele não vem executando no United, né? Então, não sei, assim, de onde que ele tá tirando, né, essa forma de jogar do Matheus Cunha, mas pelo menos não é a forma que ele vem jogando no clube. É estranho a gente tentar entender, né, a cabeça do outro, sobretudo porque a seleção não tem o tempo de treinamento necessário para que ele se adapte, para que ele encaixe também o tipo de jogo que o Ancelotti quer com os companheiros dele. Mas é isso que vai ter, gente. Vamos torcer. Eu já falei aqui algumas vezes, e para mim é uma comparação talvez justa. O Zinho na Copa de 94 foi muito criticado, ele não fazia as funções que ele fez no Flamengo, que ele fazia na época no Palmeiras. Ele fez uma função tática da cabeça do Parreira. O Parreira que entendia por que ele fazia aquilo, ninguém entendia. Virou enceradeira, as pessoas pediam a saída dele. No final, Rani, levantou a taça, bateu o campeão. Aí tudo foi por água abaixo, tá lá o pôster com o Zinho. Hoje a gente agradece o Zinho, hoje ele recebe... Você tem esse pôster aí? Não, esse do Zinho eu tenho alguns pôsteres do Zinho campeão, mas curiosamente não é com a camisa amarela. Não, de 94 também. Mas não é com a camisa amarela, é com a camisa do jornalismo. Mas assim, esse argumento do Zinho na Copa, aí o pôster, o Cuidado, Cowboy pegou. Cuidado. Mas assim, esse argumento, você tinha Bebeto e Romário que, beleza, você pegar e sacrificar e... Vamos sacrificar o Matheus Cunha ali para ser um jogador tático e fazer trabalho mais defensivo que ofensivo. Aí você tem que ter o Bebeto e o Romário. O problema é que, ao que parece, a gente não tem nada nem perto disso na seleção brasileira. Tá aí na bicicleta na imagem. Hoje eu farei a vez de Neymarzete para honrar a falta do Marcelo Lima no programa. E você viu as pedaladas maravilhosas de Neymar? Ele tá pronto. Não há dúvida. Na bicicleta ergométrica, se diz. Não há dúvida que o Neymar tinha que estar nessa Copa do Mundo, André Ranieri. Bom, a gente vai voltar no assunto Neymar logo mais, né? Porque eu quero saber a opinião de Bernardo Veloso em relação ao Ancelotti, ao time montado pelo Ancelotti. E aí, Bernardo Veloso, o que você achou? Você ficou feliz? Você acha que você montaria de uma forma diferente? Porque aqui, aqui, ó, o Jeff G, pra vocês terem ideia, ele tá falando uma coisa aqui pra... Jeff G, que é quase GFT. Pra ser pensada, o Ancelotti tá dizendo, o Ancelotti é igual ao Tite. Eu não tô dizendo que o Ancelotti é igual ao Tite, mas a pergunta que eu faço depois, até pegando aqui na esteira... Se fosse o Tite fazendo exatamente as mesmas coisas que Ancelotti está fazendo na seleção brasileira, imagino que o comportamento das pessoas seria completamente... E se fosse o Dorival? Exato. Nossa Fernando senhora. Diniz. Meu Deus. Mas o Tite fez, tá? Antes do Bernardo falar. Fez isso com o Gabriel Jesus. Em duas Copas. E a gente lembra como que era a análise em cima do trabalho do Tite. Né? Beleza, o Ancelotti tem um ano e tal, mas... Tem feito muita coisa que, se fosse o Tite ou o Diniz ou o Ramon, provavelmente as pessoas estariam comentando de forma diferente. Mas diga aí, Bernardo Veloso, nosso convidado especial de hoje. Vamos lá, time de estreia. Eu vou começar pelo goleiro, que já é uma posição que o titular não me agrada. E é irônico, né? Porque o Alisson, ele talvez seja o goleiro que mais vai disputar Copas do Mundo pela seleção brasileira. Vocês já pararam pra pensar nisso? Já falaram disso aqui no tempo de jogo? Sim. E 3 Copas, não é isso? Cara, isso é um absurdo, velho. Porque de todos os goleiros que eu assisti pela seleção, e se eu começar a buscar reservas, ele não chega no nível dos caras, entendeu? Então é uma posição que já me assusta. O reserva dele tá em uma fase. Na minha opinião, o titular seria o terceiro goleiro. O Everton. Exatamente. Você é defensor do Everton, o Everton titular. É a melhor participação no tempo de jogo que já existiu. Hoje, dentre os 3 que estão lá, na minha opinião, seria ele. Porque o Alisson ele não me convence, mas desde a primeira Copa que ele disputou. O reserva dele tá numa fase tenebrosa. Eu iria... Quais seriam os seus 3 goleiros da Copa, então? Putz, eu levaria um dos dois mesmo em uma fase, mas não seriam titulares. Tá, ou Alisson ou Ederson. Um dos mas dois... você tem que escolher, você tem que pôr lá. Hoje o Alisson, mas não como titular. Por ter 2 Copas como titular, ele seria um bom goleiro reserva experiente para passar para os goleiros que estão lá confiança e mostrar qual que é o caminho da bagaça. Então eu levaria ele junto com o Everton, que na minha opinião seria meu titular. Que hoje está no Grêmio. E esse terceiro goleiro ficaria entre o Hugo Souza
e o Carlos Bento. Miguel. Ah, o Bento? Ou o Carlos Miguel, um dos três. Eu tenho uma Se eu sou o Ancelotti, E eu Fábio? Eu levaria o Não, Fábio. Fábio não, Fábio não. Eu levaria Ou o Fábio Everton, ou Alisson. o Fábio, e aí teria uma dúvida entre o Hugo sei. Souza e o Carlos Miguel. Não sei, o Fábio... Eu levaria o Fábio, porque o cara com 45... por exemplo, o Fábio me dá mais segurança do que o Alisson e o Ederson. Hoje, no momento, hoje, com 45 anos, ele traz mais confiança e mais do torcedor brasileiro, um carinho por não ter jogado Copa do Mundo e também pelo seu potencial, e tem nível de lesão quase que zero. O cara tem 45 anos, tem 44 anos. E fez um bom Mundial de Clubes, né? Fez um bom Mundial. Eu acho que de confiança eu levaria o Fábio para esses três aí. Não acho absurdo, não. Minha linha de zaga seria a mesma que tá aí. Não mudaria. Os dois cabeças de área também. Arrisco dizer que no Mundial, Bernardo, ele foi o melhor jogador brasileiro ali naquele Mundial de clubes. Existe uma O que mais possibilidade. se destacou, Fiz uma Fábio. análise, mas há uma possibilidade sim. Mas só pra eu entender, assim, ninguém convocaria Ederson e Alisson da bancada, ninguém convocaria. Os dois juntos? Não. Eu faço muitas críticas ao Alisson, né? Mas eu tô nessa com o Bernardo. Levaria, mas não como titular. Pra mim, ele seria o terceiro O goleiro. experiente que dá moral pros caras. Inclusive, precisa. ontem, a sonora dele provou muito isso, tá? Não sei se vocês viram a sonora nós dele. Vamos colocar, inclusive. Ali, sim, foi uma sonora... Depois a gente fala, mas ali foi uma sonora de líder. Diferente da sonora, das entrevistas catastróficas do Casemiro. Então, ele cumpre muito bem essa função que o Bernardo falou que Então, é importante. Vamos fazer o seguinte, né? Já aproveitando aqui, vamos trazer essa sonora do Alisson, né? Ele foi o escolhido para conversar com a imprensa nas últimas horas e ele falou justamente das críticas sofridas durante o ciclo. Para ele, a contestação por parte da torcida é consequência do Brasil não vencer a Copa do Mundo há bastante tempo. Então vamos ouvir aí o que disse Alisson. Natural, cobranças são naturais, injustas ou não, eu acho que faz parte do futebol, faz parte do pacote entre vestir essa camisa aqui, pela história. As pessoas querem que os jogadores que vistam a camisa da seleção conquistem títulos, né? E eu já pude experimentar isso conquistando uma Copa América pela seleção brasileira, mas nada se compara a conquistar uma Copa do Mundo. Então esse é o objetivo. Acho que as críticas vêm também por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades, e eu encaro isso com naturalidade. Já disse isso outra vez, eu sou o meu maior crítico, né? Então ninguém daqueles que me criticam hoje em dia, ninguém vai me criticar mais do que eu. Porém, a minha crítica ela é uma crítica baseada em fatos do dia a dia, né? Em uma leitura técnica, tática, psicológica, enfim. E ninguém me conhece mais do que eu mesmo, né, nesse sentido. E também dou muito valor às críticas e às avaliações daqueles que trabalham comigo no dia a dia, né, dos preparadores de goleiro, aqui o Tafarel e o Marquinhos, dos treinadores. E ter a confiança desses caras, dos treinadores de goleiro, dos treinadores que passaram também aqui pela seleção, que depositaram a confiança em mim durante esses 11 anos, né, que eu venho sendo convocado. Então, para isso, eu acho que eu vejo isso de maneira natural e é óbvio que eu quero ser avaliado por aquilo que eu faço dentro de campo e pelas conquistas, né, que é o nosso objetivo aqui. Aí, então, Alisson falando, né, sobre essa cobrança em cima da seleção brasileira, é desse trecho da coletiva do Alisson que você comentou, né, Costa? Eu acho que a entrevista inteira, o Rani, porque ele reconhece também, por exemplo, os 2 gols dos amistosos que o Brasil sofreram, ele também faz uma meia-culpa. Ele fala que eram bolas defensáveis. Ele fala também do Everton. Enfim, eu acho que foi, assim, perfeita uma entrevista como um líder, como um jogador experiente que já passou por 2 Copas. É esse tipo de postura que, pelo menos eu espero, de um jogador que sirva a seleção brasileira, que esteja servindo a pátria, né? Está servindo o seu país. E não o que fez o Rafinha, por exemplo, que só deve dar satisfação para a esposa e para o filho.